Iniciamos neste momento a pré-cerimônia de aniversário de 5 anos do PPBI, que tem como objetivo celebrarmos esse momento de alegria e reconhecimento da nossa existência. Daremos início à primeira parte desse evento de celebração, nesse momento, e para dar as boas-vindas, convidamos a coordenadora do PPBI, a doutora professora Helena Carla Castro, para conduzir neste momento com alguns informes e abertura do concurso Como é Bela a Nossa Pesquisa, do Programa de Pós-Graduação de Ciência e Biotecnologia da UF, para premiação ao final desse evento. Então, dou boas-vindas a todos que estão aqui. A gente está muito feliz que vocês vieram num dia especial para nós, que são os 5 anos do programa, e especial para a UF. A UF está fazendo 55 anos, né, comemorando. Então, é bem interessante a gente poder fazer essa comemoração junto com a nossa própria instituição. Nesse momento estaria acontecendo a reunião da CAPES, que foi a que celebrou e que consagrou o nosso curso na área de biotecnologia. Eu vou fazer um breve histórico sobre o programa, mas depois que a gente tiver todos os presentes, as autoridades presentes, o pessoal da CAPES e da FAPERJ. Antes disso, então, eu gostaria de conduzir a questão do concurso que nós fizemos, chamado Como é Bela Nossa Pesquisa. No nosso concurso se inscreveram 29 trabalhos, onde nós pedimos ao grupo, né, de professores e alunos que mandasse uma foto, um desenho, um diagrama, um gráfico, qualquer coisa que eles achassem que representava a pesquisa, e eles poderiam ou não colocar uma frase que explicasse. Então, eu gostaria, né, que a gente pudesse fazer essa votação de qual desses trabalhos vocês acham que seriam os 3 melhores, porque eles vão se tornar a produção artística do curso. Existe na plataforma Sucupira uma seção que pergunta qual é a sua produção artística. A gente não tem produção artística. Então, a gente acabou de criar uma forma de ter uma produção artística, e isso, na verdade, é similar ao que acontece na Universidade de Swansea, no Reino Unido. É uma das melhores universidades do Reino Unido, na Inglaterra, e eles têm esse concurso que mostra a visão do pesquisador sobre sua própria pesquisa. Então, tinham fotos muito bonitas, tinha gente chorando porque tinha defendido tese. O que ganhou uma foto da favela brasileira, tá vendo? A gente cedendo os direitos autorais para ganho, tá vendo? E aí a ideia era que, então, os nossos alunos ou professores enviassem as fotos. Então, a gente tem a primeira foto. A primeira foto, o título que foi dado foi Interação dos alunos videntes e deficientes visuais com os materiais didáticos táteis inclusivos sobre biotecnologia na sala de aula. Então, essas são as fotos no momento de experimentação desse material que foi produzido para poder explicar a biotecnologia para os alunos deficientes visuais e cegos. Passa o próximo para mim. Próximo é uso da biotecnologia para a detecção da mastite subclínica. É um trabalho que envolve essa detecção em locais de pequeno porte, né, em fazendas de pequeno porte. Próximo. O início de tudo. O início de tudo, para quem pode não estar entendendo, está mostrando passo a passo, é a questão da síntese proteica. Então, esse é um material didático tridimensional que pode ser utilizado tanto para videntes, ou seja, aqueles que veem, e para deficientes visuais e cegos. Próximo. Identificação de derivados naftoquinônicos com perfis antimicrobiano e antibiofilme. Então, é a experimentação no fluxo laminar. A sala de aula é meu laboratório, onde a ciência também acontece. Com pouco fazemos muito. Divulgar a ciência é preciso. Então, são etapas mostrando a manipulação de amostras em tubos. Próximo. Microscopia de fluorescência, diferentes fases de uma célula. A beleza da vida. Próximo. Jovens cientistas, o futuro da ciência. Então, isso é um trabalho, os nossos alunos, eles fazem cursos de férias, cursos de formação continuada, diversos trabalhos de extensão com alunos, tanto da graduação, quanto do ensino médio, quanto da educação básica, e também para professores em formação. Próximo.
A noite está só começando. Criança, arteira, ó timer, em Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rio de Janeiro. Se você conseguir olhar o relógio, são 8h30, que é lá no fundo. 8h30 da noite. A noite está só... próximo. Microscopia de fluorescência de formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi, marcadas com anticorpo antitubulina e DAP. É isso. Triagem virtual de moléculas com potencial antagonista no receptor NMDA. Também é isso. Isso é uma estrutura de um receptor feito em ambiente computacional, tá certo? Modelagem molecular. Então, o que a gente vê é um corte. Nesse corte existem bactérias. Na bactéria se mostra a proteína e ele dá um zoom na proteína. É isso que a modelagem molecular faz, te mostra o lado molecular da infecção. Próximo. Final da tarde em Oriximiná. Esse é isso mesmo. Próximo. No meio do caminho tinha uma caranguejeira. E que deve ser atacada por nós biotecnólogos, né? Não vamos perder essa oportunidade de tirar um veneno aí. Próximo. O casal Disdercus peruvianus. Em momentos de aconchego, né? Essa foto não deveria ter vindo. Próximo. Coleta de campo em Oriximiná. Quero trabalhar com esse pessoal. Vou ver depois. Parece uma flor. Cogumelo. É. Próximo. Entardecer em Oriximiná. Eu acho que o pessoal não trabalha, não. Vamos combinar que ambiente agradável, hein? Eu não gostava do trabalho de campo, não, mas já estou repensando. Atração fatal. Para onde foi isso depois, né? Tá, próximo. Nuclear chromatin organization of ovarian follicle of erogenous prolixus control. B. Nuclear fragmentation with spread chromatin. Karyoresis of R. prolixus infected by T. rangeri. É isso também. Tá? Muita cromatina. Transmission Electron Microscopy Analysis of Trypanosoma cruzi, marcado com CDT. T. cruzi control presents typical morphology. B and C. T. cruzi labeled with 2 micromolar KDs. 1 micrômetro. Bonito. O brilho da vida está nas pequenas coisas. Onde há vírus, há vida. Desculpa. Viúva negra. Latrodectus curacaviensis entre flores. Jurava que era uma joaninha. Olha o perigo, né? Olha o perigo. Próximo. Trapoeraba roxa, ligada por um fio de teia viúva negra. Latrodectus. Viúva marrom, Latrodectus geometris na roseira. Gente, que perigo, hein? Mantenha a distância das flores. Próximo. Toque entre flor e aranha viúva marrom, Latrodectus geométricos. Que lugar é esse? Sinistro, hein? Eu não sei se vocês sabem, mas o toque numa viúva dessa, você vai deixar alguém viúvo. Com certeza. Aranha viúva negra, Latrodectus curacaviensis, no pico da flor. Muito bonito. Próximo. A genética e a psiquiatria. No campo da observação, somente as mentes preparadas prevalecem. Luiz Pasteur. Fotos do grupo do Laboratório de Biodiversidade de Parasitas e Vetores. Então, nós temos um compromisso que é tentar elencar dentro desses trabalhos os 3 melhores. Eu gostaria de ver como fazer isso, né? Até o final desse evento, a gente trouxe a premiação e a gente vê se a gente consegue administrar esse cenário complexo. Damos início à comemoração do aniversário de 5 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Biotecnologia do Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense. Saudamos a presença de todas as autoridades aqui presentes, bem como aos diretores, chefes de departamento, coordenadores, professores, técnicos e alunos desta e de outras universidades e instituições.
bem como a imprensa e a comunidade aqui presente. Chamamos para dar início à abertura do evento a professora doutora Helena Carla Castro, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Biotecnologia, que apresentará de forma breve o nosso programa. E essa apresentação, ela é importante para nós do curso, porque esse é o momento que a gente tem para olhar o todo. E o nosso todo é bastante agradável. Eu brinco que a gente nasceu na vaca não gorda, obesa, né? Ela não andava, ela se arrastava. Então, a ideia é que eu fale um pouco pelo curso, eu vou tentar ser breve, obviamente, mas é que são momentos que foram muito interessantes para a gente ver o crescimento do curso. Ele nasceu menino, virou menina, e agora ele é o do meio, porque ele gerou, inclusive, um curso chamado Diversidade e Inclusão, então não importa o que ele é. Né? Então, o nosso curso, ele está fazendo 5 anos, e ele está sediado numa das melhores universidades do Brasil. Ela é uma das 10 maiores em número de alunos, ela é uma das 10 melhores em diversos aspectos, e ela está dentro das 50 melhores universidades da América Latina. Ela é composta de várias unidades, uma delas é o Instituto de Biologia, é um instituto que tem 5 departamentos, atende diversos cursos de graduação. Atualmente ele tem 3 cursos de pós-graduação em estricto sensu e 2 mestrados profissionais, sendo um em rede. Esses 2 mestrados profissionais, eles surgiram depois da criação do nosso curso, nós ajudamos a esses mestrados serem criados, eu vou falar um pouquinho sobre eles depois. O nosso curso nasceu exatamente em 10 de dezembro de 2010, a gente considera essa data de nascimento porque foi esse dia da reunião da CAPES onde deliberaram pela aprovação. Mas ele nasceu com um nome diferente, que era pós-graduação em Biologia das Interações. E por que esse nome, né, Biologia das Interações? Porque ele veio para congregar 5 departamentos. Na época só existiam 2 pós-graduações, uma que é a Neurociências e a outra Biologia Marinha, que são áreas bastante específicas. Então, todos os outros professores que não tinham como linha de pesquisa nenhum desses temas, não tinham, vamos dizer assim, aonde fazer a sua pesquisa dentro da UF. Então, se reuniram todos desses 5 departamentos para criar essa pós e foi eleito, então, esse nome, Biologia das Interações. Ele surgiu na área de Ciências Biológicas 1, com a nota 4, tendo mestrado e doutorado, e nós, com 22 docentes. E nós fizemos, então, a primeira seleção de mestrado e doutorado em 2011, no início de 2011, só que, ainda em 2011, houve uma mudança de área na Ciências Biológicas 1, saiu alguns grupos de pesquisas e foi criada, então, outra área chamada biodiversidade. E nós vimos, naquele momento, que não cabíamos mais naquela área. Nossa identidade não cabia naquela área. E a área disse que a gente poderia procurar, então, o local da nossa identidade. Nós, então, fomos olhar várias áreas e teve, então, a área da biotecnologia, onde, na época, a coordenadora era a doutora Maria Fátima Grossi, que foi extremamente solícita, delicada, e veio nos visitar. Nós apresentamos o programa e ela disse, sim, a sua identidade cabe à biotecnologia, vocês têm um perfil de biotecnologia. Nós, então, mudamos para essa área e solicitamos a mudança de nome, que foi conferida em 30 de 8 de 2012. Então, em 30 de 8 de 2012, a gente já tinha mudado de área e tinha mudado de nome, que é o nosso nome atual, Ciências e Biotecnologia, e é o nome do diploma que é conferido aos nossos alunos. Eu brinco que é Deus e o biotecnologista, né? Porque a ciência e biotecnologia é saber bastante. Isso faz com que a gente cobre dos nossos alunos o interesse pelo conhecimento da forma mais ampla possível. Bom, o programa de pós-graduação em Ciência e Biotecnologia, ele está lotado, então, no Instituto de Biologia. Ele tem apenas uma área, que é de desenvolvimento em análise molecular, celular, sistêmica de processos biológicos e biotecnológicos. Essa área é dividida em 3 linhas. O nome das linhas é enorme, por isso que eu não coloquei. Mas o que importa é qual é o objetivo dessas linhas. Então, o objetivo da primeira linha é ter uma biotecnologia aplicada. Esses são os pesquisadores que buscam em venenos, em plantas, por medicamentos, por cosméticos, por
material que trabalhe junto com alimentos, um uso bastante aplicado. Já na linha 2, a biotecnologia como alvo, que é a área de ciências, é onde você vai estudar os processos e, após entender melhor esses processos, sejam fisiológicos ou patológicos, olhar dentro daquela via se aquilo poderia ser um alvo para produtos biotecnológicos. E a última linha, que é a biotecnologia como tema, é uma área de divulgação, de produção de materiais, porque a gente entende que isso nos pertence. Alguém tem que se dar ao trabalho de explicar o que é biotecnologia. Como decidir se você deve ou não usar transgênicos se você não sabe o que isso significa. Como ensinar a um indivíduo cego o que é biotecnologia? Quem vai cuidar disso? Quem vai cuidar disso para a questão da pessoa surda, que a palavra biotecnologia ela não existe. Uma tese de uma das alunas foi exatamente criar esse sinal e validar e interagir com o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Então, a biotecnologia é uma área que nos pertence e que a gente tem que se preocupar em divulgar. Bom, atualmente o curso tem 30 professores, 100 alunos, sem contar os iniciação científica. Esse número aumentou, a gente teve a seleção dos professores nessa semana. Todo ano, ao final do ano, a gente abre uma seleção para professores e abre a nossa seleção, ou seja, aqueles que fazem parte são avaliados também, para ver se continuam como professores e se entram professores novos. Esse número vai mudar, deve ser 34. Bom, as 3 linhas estão aí, e essas 3 linhas, na verdade, elas acabam fazendo interface com a biotecnologia em si. Eu não sei quanto que vocês sabem sobre biotecnologia, mas uma das classificações é por cor. Então, você tem a biotecnologia vermelha, que seria aquela médica, a cor vermelha por causa do sangue, a biotecnologia verde, que seria agrícola, a azul, que é a marinha, a cinza, que é a industrial. Essas são as mais conhecidas, mas você tem até a biotecnologia negra, que é do bioterrorismo. A gente não trabalha com isso, tá? Só para deixar claro. Então, essa é a biotecnologia vermelha, são todos os membros que trabalham com isso, com essa temática, seja na perspectiva de identificar um produto biotecnológico, ou seja, na perspectiva de estudar vias que seriam possíveis alvos. A biotecnologia verde, nessa perspectiva existe um estudo de alternativas aos herbicidas e pesticidas, também a questão do tratamento de detritos tóxicos, como a biorremediação. Existe a biotecnologia azul, que seria a biotecnologia marinha, onde existe uma identificação de produtos naturais marinhos para usos cosméticos, medicina e pesquisa. A biotecnologia ouro envolve a bioinformática e a nanobiotecnologia. Então, o grupo estuda alvos terapêuticos em sílico, ou seja, com a modelagem molecular, com a bioinformática, e novas formulações de biomateriais com nanocompósitos. A biotecnologia cinza, que seria a industrial, onde se estuda a avaliação de bioprocessos industriais, e a biotecnologia amarela, que é aquela que envolve a análise de alimentos e conceitos nutricionais aplicados. E existe um carinho com um tema que a gente criou, que a gente está chamando de biotecnologia educacional. Tem a ver com a linha 3. Essa linha, ela tem uma irmandade, vamos dizer assim, como origem que nos pertence para alguns de nós, que é a bioquímica médica, que começou um trabalho nessa área de ensino, e como os vários de nós já trabalhou com essa perspectiva, a gente trouxe essa perspectiva. Só que essa perspectiva ela é ampliada pela professora doutora Cristina Delu. A doutora Cristina Delu, ela é professora da Faculdade de Educação, especialista em superdotação e deficiências. Isso para a gente é muito importante para a formação dos nossos futuros professores. O que faremos quando temos um aluno deficiente visual ou cego para ensinar genética, para ensinar bioquímica, para ensinar seja lá o que for? Estamos preparados? Quem nos ensinou isso? E nós, professores, temos o péssimo hábito de dizer: eu não fui formado para isso, ninguém me ensinou. A gente aceita falar isso, mas não aceita que o médico diga isso, né? Você vai no médico, ele vai olhar para você e dizer: pô, não sabe que eu não sei o que eu vou fazer com você? Deita aí que eu vou te operar agora, mas vamos ver como é que fica, né? Quer dizer, ele a gente não permite, agora a gente como professor a gente permite. Então a ideia aqui no curso é que a gente traga essa perspectiva para o nosso aluno, que ele se interesse com essa perspectiva e se interesse em resolver.
Então, com isso, nós temos diversos projetos de extensão. Com base nisso, foi criado um mestrado profissional. A demanda começou a ser tão grande de pessoas querendo essa perspectiva que isso ia sair da área de biotecnologia. Então, foi criado um curso de mestrado em diversidade e inclusão. A última seleção foram 196 candidatos. E só faz aumentar. Exatamente porque ninguém tem formação. Então, está todo mundo procurando a formação e isso tem que ser feito por nós da universidade. Existem diversos projetos nas diferentes áreas que eu digo de deficiência ou de superdotação e habilidade, e esses projetos têm sido desenvolvidos junto com o Instituto Vital Brasil e junto com outros institutos também, onde a gente tem bolsa de jovens talentos da FAPESP, tem bolsas do CNPq, tem verba da CAPES, então existe um apoio para esse trabalho. Bom, o curso, ele nasceu com uma sorte muito grande, como eu falei, já nasceu com a vaca obesa, né? Que nos esquentou maravilhosamente bem, ao ponto de nós termos o doutor Norman Radcliffe, que é um professor da Universidade de Swansea, que é uma das melhores universidades do Reino Unido, onde ele veio já no nosso segundo ano. No final de 2012, ele veio através de uma bolsa, e ele está conosco todo esse período. Qual foi a diferença que ele fez? A diferença que ele fez foi o desafio de tudo que uma pessoa diferente da sua cultura traz. Então, ele veio com uma diferença de língua, ele veio com uma diferença de conceito, ele veio com uma diferença de várias coisas que nos fez desafiar a formação. Então, com isso, a gente começou a criar vários desafios para os nossos alunos. Uma delas foram disciplinas em inglês, ao ponto de determinarmos que teriam disciplinas obrigatórias em inglês. A ideia é que o aluno consiga falar. Escrever hoje em dia com o Google Tradutor, todo mundo dá um jeito, mas falar, como falar? Então, nós temos atualmente uma disciplina que é obrigatória, e agora, essa disciplina obrigatória, ela já é oferecida para a graduação como optativa. A ideia é que, quanto mais cedo aquele aluno que vai vir para a gente estiver preparado para esse diálogo internacional, melhor para ele e para nós. Nós também tivemos diversos eventos internacionais, a gente tem eventos pelo menos uma vez por ano, em média são 3 eventos por ano. Tem vindo pessoas de diferentes países, já foi Austrália, Alemanha, Estados Unidos, da Europa, França, Portugal. E a gente já teve, inclusive, das 3 linhas, por exemplo, essa senhora aqui é a Dona Joe, ela faz livros infantis para crianças surdas. A grande questão é qual é a estratégia. O interesse da gente é que estratégia existe para você ensinar uma criança surda. Se você entende essa estratégia, você vai conseguir entender a forma que você vai ter que ensinar biotecnologia, por exemplo. E, no caso desse evento, nós, inclusive, tínhamos os intérpretes de Libras para dar acesso também às pessoas surdas. Nesse processo de internacionalização, nós também temos um programa de coorientação internacional, onde o aluno sai para o doutorado de sanduíche, e quando ele volta, a gente faz o convite ao supervisor, que foi supervisor dele no país estrangeiro, e ele se torna, então, um coorientador. Isso, para a gente viu como algo positivo, primeiro, que continua essa conexão, e segundo, essa colaboração se torna agora do curso, e não só do pesquisador, que é o mais comum na maioria dos cursos. Isso também deu uma situação muito interessante para a gente, porque, de repente, os alunos queriam ir de qualquer maneira. Então, nós tivemos alunos que foram por conta própria para outros países para poder fazer como se fosse um doutorado de sanduíche no mestrado. E, atualmente, a gente tem 3 alunas, uma na Alemanha, uma no Reino Unido, outra na França, e a gente já teve, a gente está atingindo o número de 10 alunos em 3 anos indo para fora. A questão da participação discente, ela é extremamente estimulada no nosso curso. Eles têm se desenvolvido muito bem, eles têm recebido prêmios em diferentes esferas. O nosso aluno Robert Bachinski, por exemplo, ele foi o primeiro brasileiro premiado no Prêmio Lux, que foi porque ele trabalha com métodos alternativos para substituição de animais. Então, ele ganhou $30 mil, pô, bom, né? Bom, né? E aí isso tem a ver com esse perfil de não ter medo de submeter, de escrever projetos. Nossos alunos, eles escrevem projetos, eles escrevem trabalhos, eles fazem cursos de férias, e tudo que é possível de que esse aluno aprenda o mais rápido possível o que nós fazemos. Então, o nosso evento workshop, que é para o aluno mostrar o seu trabalho, existe um evento para o aluno iniciação, quem organiza é o aluno doutorado.
E uma questão na área biotecnológica que é muito importante é a relação com a empresa e a relação de empreendedorismo. E isso a gente observa que a área acadêmica não tem. O nosso tempo é diferente do tempo da empresa. O nosso custo é diferente do custo da empresa. E já começa que a gente não sabe dizer qual é o nosso custo. Então, essa relação ela é extremamente difícil de você formar um profissional que você queria colocar naquela empresa. Com isso, então, a gente tem se aproximado das empresas como a Biocis, como a Glaxo, como a Zais, elas vêm dar palestras, elas nos oferecem vaga, nós mandamos nossos alunos, eles dizem por que passam, por que não passam. Nós chamamos, inclusive, uma aluna que era da iniciação, não veio fazer o mestrado, resolveu ser contratada, porque ela foi contratada pela empresa, pela Biocis. Não lamentamos, porque a nossa ideia é formar gente que vá, sim, para o mercado de trabalho com uma visão de pesquisa. Isso é muito importante para o Brasil começar a produzir algo, os nossos profissionais têm que começar a se inserir com essa visão de pesquisa. A ideia agora, a gente trouxe as pessoas das empresas para virem aqui. A gente quer agora conseguir estágios para que nossos alunos vão até a empresa, entendam esse funcionamento e criem esse perfil mais atrativo. Obrigada. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, esse é o momento. O curso ele faz seleção 2 vezes por ano e tem a entrada para professor 1 vez por ano ao final do ano. Sejam todos bem-vindos. Bom, a partir desse momento, chamamos para compor a mesa de abertura o representante do magnífico reitor, Dr. Sidney de Mello, o Dr. Sérgio Mendonça, pró-reitor de Assuntos Estudantis. A doutora Ana Paula Miranda, aqui representando a Pró-Reitoria de Pesquisa em Pós-Graduação e Inovação, PROPI. A doutora Adriana Ermeli, vice-coordenadora da área de Biotecnologia da CAPES. O doutor Gerson Lima, diretor científico e representante da Fundação de Apoio e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. A doutora Isabel Paixão, diretora do Instituto de Biologia da UF. E, novamente, a doutora Helena Carla Castro, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Biotecnologia. Para falar em nome do magnífico reitor, convidamos o doutor Sérgio Mendonça, pró-reitor de Assuntos Estudantis. Bom dia a todos. Em nome do nosso reitor, eu gostaria de trazer principalmente os nossos parabéns a todos vocês que construíram, né, ao longo desses 5 anos, uma proposta inovadora nessa área, né, e dando muitos frutos, enfim, com o programa crescendo, dando uma contribuição importante para a sociedade, né, e é isso, trazer o nosso abraço, os nossos parabéns, né, e desejar que o programa cresça sempre mais, né. Eu vou pedir desculpas a todos, porque a gente tem uma viagem programada para Angra, agora, né, o comitê gestor tem ido a cada campus de expansão da UF, para ouvir as demandas e construir soluções juntos, porque a gente entende que todos os campi precisam estar no mesmo padrão de qualidade, de mesma situação, mesma estrutura física e de apoio estudantil, enfim, né? Então, vou pedir desculpas que eu vou precisar sair, a van já está indo, já está vindo para levar a gente, né? Mas um grande abraço a todos, desejando que o evento seja sensacional, tá? E que vocês continuem nessa rota vitoriosa, tá bom? Obrigada. Nesse momento, chamamos também para compor a mesa a professora Valéria Landeville. Passamos agora a palavra para a doutora Ana Paula Miranda, aqui representando a PROPI. Bom dia a todos e todas, né? Quero iniciar parabenizando a professora Helena, em nome dela, todo o corpo docente, ao corpo discente, aos técnicos administrativos, né? Aos prestadores, parabenizar a professora Isabel também, diretora do Instituto, que certamente tem apoiado bastante o trabalho, aos representantes da CAPES e da FAPERJ, né, agradecendo a presença, né, em nome do professor Roberto Cândido Lima. O pró-reitor, ele está nessa viagem que o professor Sérgio falou e por isso ele não pôde estar presente, né. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, assim que eu assumi a coordenação do Estrito Senso, a professora Helena foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, né. E foi uma gratíssima satisfação conhecê-la, porque a animação, o desejo dela de sempre estar super antenada, sempre afinada, e o empenho dela nos momentos
difíceis, e esse ano foi um ano muito difícil para a pós-graduação no Brasil, né, foi bastante importante, né? Lembro que a professora Helena me ligava às 6h30 da manhã e eu atendia, né, professora Helena? Ela ligava e eu atendia. Estávamos lá as duas desde cedo, tranquilamente, né? Tranquilamente, né? Desde cedo já estávamos lá batalhando para tentar dar conta de todas as novidades e vicissitudes que foram a implantação, né, da plataforma Sucupira, a suspensão num determinado momento dos recursos do PROAP e depois o retorno dos recursos do PROAP. Foi um ano muito animado, eu diria. Eu sou de outra área, né? Eu sou uma antropóloga. Há vários antropólogos que fazem trabalhos muito próximos à biologia, e eu estou muito feliz de ver esse evento, porque uma das coisas mais importantes e que a gente acaba fazendo pouco na universidade é comemorar as nossas conquistas. E fazer 5 anos é uma grande conquista, né? É um curso jovem, é um curso novo, mas é um curso com um potencial enorme, como a gente bem viu pela apresentação das fotos, né? Além da, claro, a apresentação da professora Helena, mas nós percebemos claramente, através das fotos, a diversidade de trabalhos, a diversidade de linhas e a forma pela qual o curso tem buscado se estruturar cada vez mais e cada vez mais se colocar no campo acadêmico da universidade e do país, né? E internacional, evidentemente. Então, acho que esse é um momento de celebração que, evidentemente, eu espero que o de 10 anos seja maior ainda, o de 15, o de 20, né? Porque esses processos nos ajudam a repensar as nossas estratégias durante o período de constituição daquilo que nós somos, né, como projeto de instituição, como projeto de trabalho, projetos pessoais, né, e também nos ajudam a pensar estratégias para os desafios que continuaremos tendo, né? Uma instituição precisa sempre estar se repensando e esses momentos de celebração, e no caso a gente pode pensar aqui, né, numa dupla celebração, porque também é o final do ano, um ano atípico, um ano que a gente está terminando, mas não está, né, porque foi um ano de greve, e um ano que a gente, em janeiro, tem aula novamente, após tem um calendário diferente, mas nós, professores, que estamos nos 2 lugares, não teremos esse momento, né, como seria o planejado. É um momento de recarregar a bateria, né? Então, acho que essa festa, né, eu vejo essa atividade, é uma cerimônia, mas é uma atividade festiva, eu espero que seja, para todos, né, uma atividade para recarregar a bateria e continuar crescendo, como eu vejo o curso crescer, sob a coordenação da professora Helena, que animadíssima, né? Continuará às 6 da manhã mandando e-mail, né? E eu muitas vezes também respondendo os e-mails, né? Porque nós sabemos que de forma burocrática, né, se a gente for trabalhar burocraticamente, não se faz ciência, né? O nosso trabalho é muito além dos desafios burocráticos que estão colocados, né? E se a gente desanima com esses desafios burocráticos, e a gente está vivendo um momento do país também, um momento muito complicado, né? Eu diria, na minha avaliação muito particular, esse é um ano cujo maior problema é político, né? Desde o começo, a nossa maior crise é uma crise política, a questão financeira vai junto, mas ela não é principal na minha avaliação. Isso acaba muitas vezes desanimando as pessoas, e eu diria que não, né? Eu acho que exemplos como o curso de vocês, né, servem para a gente pensar o quanto a universidade continua viva, funcionando, e como os estudantes continuam com expectativa e desejo de entrar na universidade, e como eu, pessoalmente, fico muito feliz de ver a universidade cheia. Eu confesso que eu trabalho aqui no Gragoatá também, né, além, obviamente, da reitoria, mas a minha sede pessoal é aqui no Gragoatá, e eu ficava muito deprimida de ver esse campus vazio, né? Então, eu fico muito feliz de ver ele cheio de gente circulando, gente de todas as idades, estudantes de vários lugares, professores, colegas,
colegas, né, técnicos administrativos, porque esse é o nosso papel, né? Continuar enfrentando todas as burocracias, os percalços, os sistemas que não se falam e continuar seguindo, trabalhando, porque, afinal, não é de outra forma que a gente vai constituir ciência. E aí eu quero terminar, né, em nome do professor Roberto Cândido Lima, dando mais uma vez os parabéns a todos, né, em especial a professora Helena, que é a pessoa com quem eu tenho uma interlocução direta, né, e tenho certeza, né, da minha experiência desse trabalho ao longo desse ano com ela, que o curso está em ótimas mãos, né, a professora Isabel também agora na direção da unidade, né, que tem dado todo apoio à instituição, né, à coordenação, não só desse curso, mas dos outros também, mas aqui o evento hoje é desse, então vamos falar só dele. E as parcerias possíveis, dizer que a PROP existe para tentar ajudar em tudo que ela pode, e quando a gente não consegue, tenho certeza que não foi por falta de vontade, né? Porque há hoje uma equipe, né, professor Saulo, não posso deixar de mencionar, né, meu colega lá na pró-reitoria, né, o coordenador de pesquisa, também defende veementemente a casa, né, não só, obviamente, a coordenação de pesquisa, mas está sempre em defesa da unidade da biologia, naturalmente, né, pelo seu vínculo, mas que nós estamos trabalhando incansavelmente e conseguimos um desafio que foi muito difícil, né? Porque a UF tinha, como várias universidades, tinha tido uma restrição do PROAP, nós conseguimos, através do trabalho do professor Sidney, né, professor Antônio Cláudio, um empenho nas discussões. O PROAP, no caso da UF, foi uma das universidades que o PROAP foi revertido, né, integralmente, nós não tivemos corte final do PROAP, foi difícil, mas conseguimos fazer todo o trabalho e o empenho de gastar, porque também não foi fácil gastar com os prazos, porque durante um tempo nós não pudemos gastar, e aí depois gastar e gastar adequadamente, porque era não só gastar os recursos. Sabemos o quanto isso é complexo, sabemos que isso prejudicou, evidentemente, os cursos, né, os estudantes. Esperamos que no ano que vem, pelo menos uma coisa, a gente tenha uma posição com relação às bolsas doutorado sanduíche, porque a suspensão esse ano foi bastante prejudicial. Tem uma coisa, Helena, que vai te interessar, que vai interessar o curso. Eu já conversei com a SRI, exatamente para que a gente pense uma estratégia e uma formalização que assegure aos estudantes que vão para o exterior sem uma bolsa sanduíche o amparo legal para que eles façam isso, porque hoje eles quando vão por conta própria, né? E com isso representa muitos riscos, porque ele não está com visto de estudante, na verdade esse é o maior problema, né? Nós já conversamos sobre isso e vamos implantar uma estratégia conjunta da PROP com a SRI, para que assegure, mesmo que a gente não tenha os recursos, porque aí não depende da universidade, né? A gente não pode dar essa bolsa, esse recurso não existe, mas ao menos que a gente assegure a institucionalidade e as proteções legais necessárias para que esse estudante vá em condições, né? Esse é um problema que nós identificamos e, certamente, para 2016, eu espero que os estudantes continuem indo, eu acho que é muito importante que eles façam esse movimento e que, ao menos, a gente garanta essa institucionalidade, que é o que é obrigação da universidade, né? Nós não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. E desejar parabéns, desejar sucesso aos vencedores, que não sabemos quem são, né? Das fotos, e desejar também que vocês continuem animados, atuando, e que o próximo festejo, né, dos 10 anos seja maior ainda. Tá? Parabéns, sucesso. Nesse momento, fará uso da palavra a doutora Adriana Ermeli, vice-coordenadora da área de biotecnologia da CAPES. Bom, eu vou agradecer, eu acho que é o final que eu vou apresentar, né? Então, eu vou ser bem rápida e vou agradecer, para mim é um prazer estar aqui participando dessa celebração, representando a CAPES e também como professora, né, do Instituto de Bioquímica Médica, Leopoldo Demez, do qual vários são egressos, né, vários membros dessa pós-graduação são egressos e que teve uma influência muito grande, como a própria Helena falou, na formação dessa pós-graduação e na personalidade dessa pós-graduação. A gente vê claramente pelas atividades e tudo mais. Então, é um prazer enorme estar aqui, conhecendo, eu já estou acompanhando pela CAPES desde 2010,
mas estar aqui presente com vocês celebrando essa data. E mais tarde eu vou falar um pouquinho para vocês da biotecnologia na CAPES, tá? Então, parabéns e obrigada. Com a palavra agora o Dr. Gerson Lima, diretor científico e representante da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, dar os parabéns, né, para as alunas, os alunos, as professoras, os professores, a diretora, minha amiga Isabel, de longa data, não vou dizer quanto tempo que eu a conheço. Nós éramos alunos da medicina, e claro, enfim, a todos os membros da mesa, saudar o professor Roberto Salles, um grande amigo, excelente reitor, que deixou um legado aqui para a universidade. Tivemos alguns embates, mas eu acho que o legado dele vai ficar na história. Eu acho que a universidade cresceu muito ao longo de todo esse período bastante positivo que teve a universidade. E, claro, também, acho que já foi mencionado aqui, bem, saudar, obviamente, os representantes aqui da reitoria, a professora Ana Paula, por favor, transmita lá o Roberto Cante, que é o novo membro do Conselho Superior da FAPERJ. Precisamos de um conselho bastante forte. Uma hora de crise é importante fortalecer as instituições. Enfim, parabenizo a todos, mas em particular gostaria de parabenizar a Helena, que acho que já foi ressaltada aqui, a grande capacidade de insistência que ela tem. E eu acho que uma vez eu cometi o erro de falar: Helena, se alguma vez eu não te responder, envie o e-mail até eu te responder. E ela seguiu ao pé da letra. Eu acho que isso tem que ser assim mesmo, porque, enfim, a gente, acho que já foi mencionado aqui, tem sido um ano difícil, né, para o país, para o Estado, mas a gente tem que... Eu gostaria de citar aqui que eu sou um grande admirador de Proust, de Marcel Proust, que lá num dos volumes do Em Busca do Tempo Perdido, ele fala: se você é doente de ter muitos sonhos, só há uma maneira de curar essa doença, é ter mais sonhos. Eu acho que isso vale agora um pouco, vale para a pós-graduação aqui, vale para todos nós, mas uma modificação dessa citação é dizer: no momento de muita dificuldade, a gente não pode se retrair, tem que buscar mais desafios. Eu acho que tivemos um ciclo altamente virtuoso de investimentos em ciência e tecnologia no país, no Estado. A gente vive uma crise, acho que mais do que crise política, é crise moral, né? E 99,99999% da população não tem nada a ver com isso e está torcendo para que essa crise se resolva e que, enfim, a gente consiga sair dela muito bem. Creio que isso ocorrerá. É claro, né? Então a gente tem que aproveitar esses anos. A gente sabe que há dificuldades, né? A FAPERJ viveu, particularmente a FAPERJ, teve durante quase 10 anos, né, especialmente desde 2007, um investimento crescente na ciência e tecnologia, na qualificação da pós-graduação. Tivemos como resultado disso, em média, os cursos, os programas de pós-graduação do Estado do Rio de Janeiro tiveram avaliações maiores. Tivemos também um aumento, né, ou seja, foi tanto, por um lado, um aumento quantitativo, mas também qualitativo. Houve um aumento de mais de 80% do número de artigos publicados em periódicos indexados. Estamos conseguindo ter trabalhos cada vez mais em revistas, em periódicos de mais impacto. Estamos tentando e estamos conseguindo um pouco, né, fazer essa passagem, né, a translação das nossas pesquisas para a sociedade, para enfim, a indústria, né? Isso, espero que isso não se interrompa, né, já que a gente só sai dessa crise se o país abrir outros horizontes além dos que já tem, né?
Então, a minha mensagem é uma mensagem... essa noite eu também não dormi, né, por outros motivos, preocupado com a situação de final de ano da FAPERJ. A FAPERJ tem um orçamento que todos têm que lutar para que isso seja mantido, que foi uma conquista da sociedade, da comunidade, quer dizer, importante não só para a comunidade científica, mas importante para toda a população do estado do Rio de Janeiro, já que toda vez que tem um problema, só dar um exemplo, né, no caso agora da epidemia de Zika, as pessoas que podem falar alguma coisa são aquelas que foram apoiadas por agências como a FAPERJ, a CNPq, os INCTs, etc. E certamente a solução só virá delas, né? Pessoas lá na Fiocruz, aqui na UF, na UFRJ, em vários lugares. Ou seja, não há outra, a pesquisa é cara, mas não, a doença, os problemas do ambiente são muito mais caros e com problemas para o futuro muito mais difíceis de se remediar. Então não há, né? Então, se a bolsa atrasar, tem que bater lá na porta do governador. Se o auxílio está lá, e lá em cima da agenda da FAPERJ, da Secretaria de Fazenda, ou seja, tem que haver uma pressão muito grande para haver a garantia. Claro, os problemas são muito fortes, o Estado está numa situação financeira muito ruim, isso é um fato. Os salários dos servidores foi dividido em 2 parcelas esse mês, isso provavelmente ocorrerá também com o 13º, etc. Mas temos que continuar lutando para manter essa chama acesa dos investimentos de uma posição conquistada, né? Temos hoje como eu já mencionei, um parque de laboratórios, de programas de pós-graduação, de instituições, produzindo uma ciência de excelente qualidade. Isso não pode ser de maneira nenhuma afetada. Claro, a gente entende que um pé no freio é necessário, mas a gente tem sempre que frear pensando em acelerar mais na frente. Então, eu acho que foi dessa maneira que, por exemplo, diante da notícia que teve no meio do ano, né, mas nesse segundo semestre, de que haveria um corte de 75% nos recursos custeios da CAPES, a FAPERJ lançou esse edital, já julgou, está colocando na forma de bolsa, né, de bolsa projeto, né, de maneira que possa ser pago mensalmente, não vire que a gente chama lá na FAPERJ uma PD, que vai ser pago só daqui a meses, né? Antes eram semanas, agora infelizmente está lidando com meses. Mas a gente vai ter que buscar maneiras de contornar essa crise e manter exatamente isso que a gente vem observando, que especialmente nos locais que havia menos tradição de pesquisa, teve um avanço muito grande. Só para citar, por exemplo, a Unirio, que em 2007 demandava e ganhava da ordem de 500 mil, R$1 milhão, aumentou de mais de 5, 6 vezes. A UF é surpreendente, né? Acho que eu fiz uma besteira de uma vez falar aqui acho que o Roberto estava aqui, que demandava pouco, passou a demandar muito e dá muito trabalho, óbvio, para os avaliadores. Então, mas eu fico muito feliz de ver aqui, de estar no estado que tem 4 universidades entre as 20 melhores do Brasil, acho que já foi mostrado, né, a UF aí entre as 10 melhores. Eu acho que há uma competição saudável com a UFRJ, com a UERJ, etc. Isso é muito importante, mas acho que além da competição há muita colaboração. Acho que diferente de alguns outros estados, se querer mencionar um estado um pouquinho ao sul, né, eu acho que há muita colaboração. Já foi mencionado aqui que a Helena foi nossa aluna, também sou professor lá do Instituto de Bioquímica Médica, né? Não sei se ela fez algum curso que eu dei, né? Ou seja, eu estou devendo de dar uns mais cursos lá no programa. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que pensar para cima, principalmente na nossa juventude, que traz a esperança, né, a certeza de que esse país estará mudado. A gente passa por crises
vêm e vão, né, são superadas, mas a gente não pode ficar num estado estacionário. A gente tem que olhar para frente e, principalmente nessa área, da área de biotecnologia, que são poucos os países no mundo que conseguem realmente fazer essa translação do conhecimento para produtos, né? Por exemplo, um desafio que eu lanço aqui, que deve ser parte de um edital que vai sair daqui a algumas semanas, dias, né? Da FAPERJ, formando redes na área nessa questão de dengue, zika e chikungunya. Então, por exemplo, não é possível que a comunidade não possa dar uma resposta rápida com kits de ELISA que não tem, né? Por exemplo, para zika, né? Entre outras coisas, todas as áreas. Então, gente, estudar bastante, né? Estudar, trabalhar, não adianta se retrair. Então, eu acho que é esse o exemplo que vocês têm visto aí na Helena, né? Ela trabalha, dorme provavelmente 3, 4 horas por dia e, enfim, eu espero que eu não esteja muito em débito aqui com o programa, eu nunca sei. Quando não está muito na minha cabeça é que o débito não é muito, não. Mas, enfim, muitos parabéns, comemorem bastante, acho que isso já foi dito também, tem que comemorar. 5 anos é uma data boa, né? Geralmente um casamento, se ele não termina nos primeiros 5 anos, ele dura pelo menos mais 10, né? 15, 20. Bem, gente, parabéns, obrigada. Nesse momento, passamos a palavra para a doutora Isabel Paixão, diretora do Instituto de Biologia da UF. Agradeço a presença das autoridades presentes à mesa, meu grande amigo Gerson, Valéria aqui presente, Ana Paula, muito obrigada, Adriana, Helena Carla. Agradeço a presença também do corpo discente, que eu sempre torço, nosso corpo discente. Mas corpo discente, que realmente é diferencial. Corpo docente, os técnicos administrativos e os dirigentes que fizeram parte da criação do nosso curso de pós-graduação. Na ocasião, o professor Roberto Salles, aliás, queria agradecer a presença também do professor Roberto Salles, da professora Lina, do professor Francisco, do Saulo, que estão aqui presentes conosco, comemorando esses 5 anos de grande alegria, né, e de agradecimento. Nós só temos a agradecer. E todas essas pessoas colaboraram para que a trajetória do nosso curso fosse uma trajetória, e continua sendo, e continuará uma trajetória diferenciada. Então, como eu havia dizendo, na ocasião que nós criamos o curso de pós-graduação, esse especificamente, né, o nosso reitor era o professor Roberto Salles, o professor Antônio Cláudio, que era o nosso pró-reitor na época, e nessa ocasião eu era coordenadora adjunta de pesquisa, trabalhava juntamente com ele, e o nosso curso havia sido aprovado pela CAPES já com nível 4 para mestrado e doutorado, que era raro na ocasião que se aprovasse um curso, né, com essas, já sendo aprovado com mestrado e doutorado. Então, nós ficamos muito felizes. Eu era, na verdade, há 5 anos atrás, que passou tão rápido, né, gente? Eu e Helena, em um grupo de professores, conversávamos a respeito da necessidade de se criar um curso de pós-graduação que atendesse a todos os professores dos projetos de pesquisa, as linhas de pesquisas do nosso instituto, né? Já existiam 2 pós, uma de Biologia Marinha, que foi criada em 96, a outra de Neuroimunologia, na ocasião, Neuroimunologia, criada em 98, e então nós sentimos a necessidade de criar um novo curso que pudesse, né, agregar a todas as linhas de pesquisa do nosso instituto. E fomos bem-sucedidos nisso, porque o nosso curso já começou com um grande número de professores, né, animados, né, sob a regência da professora Helena Carla, que é extremamente animada, como todos aqui falaram, né, e acordava e mandava e-mail às altas horas da manhã. Hoje, por exemplo, nessa madrugada, ela mandou já está quase na hora, você viu, Ana Paula? Já está quase na hora do nosso evento. Então, a Helena Carla é muito animada, realmente uma pessoa dinâmica, e nós precisamos disso. Haja vista o resultado
o produto do nosso curso de pós-graduação, que vocês viram aí na apresentação da Helena, com produtos, com a internacionalização, né, com novos cursos que foram criados também pela professora Cristina Delu, que é a coordenadora que está aqui. Então, foi, assim, realmente uma trajetória muito bonita, tem sido uma trajetória bastante bonita. Nós vemos que, atualmente, o mercado de trabalho, ele é extremamente competitivo, gente, e exigente. Então, a busca de novos profissionais mais qualificados, né, é muito importante. E, nesse sentido, a pós-graduação se destaca, porque é através da pós-graduação que a gente obtém esses profissionais que são competentes, que se dedicam, né, que aumentam seus conhecimentos nas áreas específicas de atuação. Exatamente, nós estamos na era do conhecimento. Eu acredito que a gente vai estudar até morrer. Né, diferente da época dos nossos pais e nossos avós, em que se fazia a graduação já era o suficiente para se mergulhar, né, no mercado de trabalho. Hoje em dia, se você não tiver uma pós-graduação, você está fora do mercado de trabalho. Ele está muito competitivo, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. A criação de pós-graduações são fundamental. Né? Essas pós-graduações são fundamentais para alavancar a engrenagem tão complexa que é a engrenagem da universidati, né? Então, eu fico muito feliz. Eu fui vice da Helena até o ano passado. Quando eu assumi a direção, o Gutenberg, ele está aqui? Gutenberg? Ele viajou? É o vice-coordenador, junto com a Helena. Agora ele que vai sofrer pressão, sair da panela de pressão e entra o Guto agora. Mas, com certeza, o Guto também é uma pessoa extremamente dinâmica e eu acho que ele vai também ser muito importante para a criação desse nosso... para dar continuidade, né, a essa trajetória tão bonita, tão alegre, tão feliz que é, né, a nossa pós-graduação, os nossos alunos, os discentes, os docentes, os técnicos administrativos, que são fundamentais, e os dirigentes. Nós precisamos contar com essa rede, com essa cadeia, para que tudo dê certo, né? Então, eu fui da banca do concurso da Helena Carla. E quando terminou o concurso, eu disse, essa moça, ela tem um futuro brilhante. E olha, eu acertei, né, Helena Carla? Acertei. E eu acho que eu tenho um bom intuito em termos de identificar aquelas pessoas competentes. Eu disse para o meu amigo Gerson um dia, lá atrás, que eu não posso nem contar a data, né, Gerson? Falei, você é médico, mas você será um grande pesquisador. Você não pode desistir da pesquisa, desista da medicina, porque a pesquisa precisa contar com você. Aí outro dia ele falou, pois é, eu não sou rico porque a Isabel me deu esse conselho para que eu abandonasse a medicina e que fosse no viés da pesquisa. Mas olha, né, eu acertei. Temos aqui um grande exemplo, que é o Gerson e que é Helena Carla. Helena Carla é uma grande amiga, é uma pessoa dedicada, uma pessoa incrível, sensacional. E eu trouxe essa florzinha aqui para ela, vou até levantar para entregar. Na verdade, eu vou confessar a vocês que eu peguei lá de um arranjo que estava ali fora, mas não tem importância, é só para identificar esse momento. Parabéns, minha grande amiga, pelo seu desempenho, tá? Muito obrigada. A universidade precisa de pessoas iguais, né, a Helena Carla. Eu tirei lá do vaso lá fora, mas ela entende que não tem problema nenhum. É apenas a atitude, o ato de mostrar aqui nesse resumo o que eu acho da Helena Carla, tá? Então tá, muito obrigada, gente, pela presença de todos. E espero que a nossa trajetória continue sendo assim tão bonita, né? E agora pela Helena Carla, junto com o Gutenberg, que também é uma pessoa brilhante. Muito obrigada a todos. Neste momento, fará uso da palavra a doutora Valéria Não-Levi. Bom, eu vou falar muito pouco. Eu acho que todos aqui merecem parabéns. Tá? Eu acho que esse curso contou com o entusiasmo de todos nós, tá? Chefiados por essa mulher que não é uma energia. Eu fico até, às vezes, quando você não me liga à meia-noite, eu fico achando que eu estou com algum problema.
tá? Que a nossa relação está perturbada. Então, eu acho que isso é muito importante. Acho que os tempos são difíceis, e nesses tempos difíceis a criatividade, o entusiasmo, eles podem fazer com que a gente vá para frente. Então, eu acho que isso é o mais importante. Eu vim da área ambiental, né? Eu fui, assim, levada pelas mãos da Isabel, minha amiga de muitos anos, também não vou datar, né? Então, não há necessidade. E tive que me falar outras línguas, que esse curso principalmente é isso. Ele é um curso de muitas línguas, que vão desde a educação, e uma educação especial, até um produto final, uma patente, um processo. Então é um curso riquíssimo, com pessoas diferentes, linguagem diferente. Está dando certo, porque está contando com o entusiasmo das pessoas. Eu espero que continue assim. Acho que teve a ajuda de muitas pessoas, desde a administração, né? O professor Roberto Salles aqui, Saulo, de quem eu fui vice, agora sou vice da Isabel. Aprendi muito na FAPERJ, na coordenação, junto com Lina, que é a nossa chefe lá na coordenação de ciências biológicas. Então, é uma coisa importante, que eu vejo que os professores começaram a mandar projetos, e é verdade isso. Tá? Dos 5 departamentos, né? Eu fui 8 anos coordenadora da Biologia Marinha, e hoje eu sou aqui do curso de Biotecnologia, e tenho muito orgulho disso. Acho que eu comecei achando que eu era uma marciana, que eu era diferente de todo mundo. O que essa mulher de algas marinhas está fazendo aqui? E hoje, sabe, eu aprendi e falo a linguagem, e pelo menos consigo entender a linguagem diferente, e principalmente respeitar, né, o trabalho de todo mundo, de todos vocês. Tá? Então, parabéns a nós, a todos nós. E claro, com a chefia aqui da batuta da Helena Carla, que sem o entusiasmo dela, seria muito difícil para todos nós. Muito obrigada a presença de todo mundo aqui. Obrigada por estar aqui também. Eu pedi permissão para dar uma palavrinha rápida, que eu me esqueci, na verdade é uma mensagem que eu me esqueci de falar durante a minha fala, né? É que quando da criação do curso de pós-graduação, desse nosso curso, há 5 anos atrás, algo me motivou muito naquele momento, que eu queria muito ser a orientadora da professora Ana Pinto, que está aqui presente. Então isso foi assim o que alavancou o meu entusiasmo para criar esse curso de pós-graduação, junto com a Helena e os demais professores. Então, Ana, eu agradeço muito a você, Ana Pinto, que foi minha aluna de doutorado, né, que já concluiu, é professora da Universidade Federal Fluminense, lá do Instituto Biomédico. Eu agradeço a você por ter me dado esse desafio, né, de criar o curso de pós-graduação. Muito obrigada, minha querida aluna, amiga Ana Pinto. Passamos a palavra nesse momento para a doutora Helena Carla Castro, coordenadora do PPBI, para que encaminhe as homenagens desse evento. Então, consternada, né? Consternada, eu queria agradecer a todos, porque, como diria uma amiga muito singela, eu não te falo que tu é chata. Pelo menos eu não sou chata com um só. Vocês estão vendo que não tem preferência. Se um não atende, eu vou para o outro. E eu mando mensagem para todo mundo. Eu digo para os meus alunos que o não você já tem, meu filho. O resto, o pessoal desliga o celular. Né? Mas eu queria agradecer a professora Isabel, porque, afinal, ela teve o risco de ser presa. Né? Isso é uma flor roubada, tem um valor muito maior. Eu agradeço muito. E eu quero dizer, né, as palavras singelas de todos, que não existe trabalho sozinho. Nada aqui foi sozinho. Nenhum aluno aqui está sozinho. Né? Então, esse curso existe porque todos nós existimos. Todos nós fizemos com que ele chegasse até aqui. E eu conto com vocês para a gente chegar mais longe. Eu acho que ele pode chegar muito longe. E, para mim, chegar longe é
produzir uma Ana Paula, produzir um Gerson, produzir uma Isabel, produzir pessoas que vão fazer a diferença, produzir pessoas que não pensam só na própria vida, porque afinal me atender, né, responder uma mensagem que não faz parte da sua vida pessoal, dentro do horário da sua vida pessoal, é uma dedicação ímpar e que a maioria das pessoas não reconhece. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada, né? Libera todos para não me responder mais durante algum tempo, por favor, né? E não sei. Prometo não, mas eu prometo dar um Feliz Natal. Aí, né, lê o Feliz Natal, o resto a gente vê depois. Mas eu acho que a gente precisa querer muito que as coisas aconteçam. E querer se mexer, querer não é esperar. A gente ainda tem uma questão do Brasil de organização, de estrutura, faz parte, e faz parte a gente ajudar. Então, todos eles sabem que eu sempre começo assim, eu podia estar matando, estar roubando, todo mundo já conhece a frase, mas eu estou pedindo, e o que eu posso fazer para ajudar? Porque é sempre uma questão de querer. Sim, quer, e o que você quer fazer para ajudar? Então, que essa seja a mensagem do curso. Não é só formar e você pedir, é você fazer parte da solução. Então, eu agradeço muito a todos vocês, desculpe a chatice, não vou prometer mudar, porque é da Constituição Baiana, entendeu? A gente parece descansado, mas a gente é elétrico, então deixa todo mundo meio doente. Eu vou fazer uma fala aqui, porque eu achei que era muito interessante, que eu encontrei, que eu acho que soma nesse momento. Celebrar a própria existência é muito mais que um momento. É superar tudo aquilo que nos desafia. É valorizar tudo aquilo que nos eleva. É somar amigos, colaboradores, experiências e conquistas e dizer que valeu a pena. E que continuará valendo a pena enquanto tivermos a chance de termos momentos como esse, em que podemos não só comemorarmos juntos, mas principalmente agradecer aqueles que nos acompanham nesta caminhada e que ficarão marcados em toda a nossa trajetória. Com base nessa constatação, gostaríamos de fazer as homenagens a algumas pessoas muito importantes e especiais para a trajetória do PPBI. Passo a palavra, então, a Isabelle. Começaremos a homenagem, então, pelo início. E o início de tudo começa com aqueles que querem alcançar novos horizontes acadêmicos. Assim, a nossa primeira homenagem vai para os alunos do PPBI, representados pela aluna de doutorado do Dr. André Fuli, Ana Cláudia Silva, que tem sido um exemplo no envolvimento de atividades acadêmicas oferecidas para a comunidade. E para homenagear os alunos, chamamos a doutora Lídia Amorim, membro permanente do PPBI. Para poder aprender, há que se ter quem ensine com vontade, afinco e comprometimento, e também quem queira ajudar nesse complexo contexto. Assim, reconhecemos não só os professores, mas também os funcionários, como os nossos secretários Ana Lafetá e Juarez da Silva, do Instituto de Biologia, e a Tânia, Vera, Roberto e o Linus, funcionários da Propi. Além de outros, também importantes para o nosso PPBI. Assim, pedimos que a doutora Valéria Lauleville, que homenageie a senhora Lana Lafetá, que aqui está representando todos os funcionários da UF, e a Tatiane Gadioli, ex-aluna de doutorado, premiada na FESP, para homenagear as doutoras Verônica Amaral e Suzete Gomes, responsáveis pelo workshop do PPBI e que estão representando os professores do PPBI, que, desde a sua criação, têm sido todos muito comprometidos com o programa e seus diferentes aspectos. Para criar um programa de pós, além da vontade, tem que se ter também um apoio institucional. Na época da criação do programa, os doutores Roberto Salles, Antônio Carlos de Nóbrega e Saulo Bourguignon, respectivamente, reitor, pró-reitor de pesquisa e diretor do Instituto de Biologia, decidiram apoiar a criação do PPBI e investiram para a futura formação não só de jovens, mas também de profissionais em busca da melhoria acadêmica. Assim, chamamos as alunas de doutorado Marie Lucy e Fernanda Serpa, respectivamente técnica e professora
professora do Instituto de Biologia, e a ex-aluna da atual doutora Ana Pinto, professora do Instituto Biomédico. O doutor Antônio, atual vice-diretor, foi convocado para uma reunião e o doutor Saulo receberá a homenagem pelo mesmo. A internacionalização é uma demanda atual e ter um professor visitante estrangeiro desde o primeiro ano da pós permitiu a criação de disciplinas obrigatórias em inglês na pós e na graduação. Colaborações que resultaram em relações internacionais consolidadas, refletindo em uma melhor formação acadêmica nos nossos alunos. Chamamos o Dr. André Fuli para homenagear o nosso professor visitante, Dr. Norman Ratcliffe, professor da Universidade de Swansea, do Reino Unido, classificado como 5 estrelas, juntamente com Harvard e Oxford, no Global QS Star Quality Assessment. Ao Dr. Norman, os nossos sinceros agradecimentos pelo apoio esmerado e de qualidade. Quality. Na área da biotecnologia, o empreendedorismo é necessário e precisa ser estimulado desde cedo. Agradecemos e homenageamos os ex-gestores da Agência de Inovação, a Ético e a Incubadora de Empresas da UF, respectivamente, a doutora Fabiana Leta, a doutora Helena e o doutor Francisco Batista, que se dedicaram a ministrar aulas e palestras de orientações. Assim, chamamos a aluna Simone Oliveira, que está na Incubadora de Empresas da UF, com o seu projeto de criação de uma empresa, para homenagear o Dr. Francisco, que iniciou todo esse processo de apoio institucional à aluna em sua jornada. Seguindo a visão do empreendedorismo e buscando formas de pesquisadores também e buscando formar pesquisadores também para o mercado de trabalho, interações com as empresas se tornam cruciais. Nesse cenário, empresas como a Bioscience, a Glaxo e a Zeiss e a Briosunu, acho que é francesa, com quem interações importantes envolvendo palestras, seminários, eventos e ofertas de postos de trabalho têm sido construídas. Assim, chamamos a Bioscience, representada aqui pelo senhor Leonardo e pela ex-aluna de iniciação do PPBI, Nayane Lima, atual funcionária, para ser homenageada em nome das empresas irmãs pela doutora Sorelle Medeiros, membro do PPBI, e pela Eloá Lírio, aluna de doutorado da doutora Divani. Projetos ousados e desafiadores na área de formação de pessoas, na perspectiva da inclusão da linha 3 de nosso programa, fez com que nos aproximássemos do Dr. Sérgio Mendonça, pró-reitor de Assuntos Estudantis. Seu projeto de altos estudos que apoiam jovens talentos superdotados com altas habilidades faz com que esses talentos não sejam perdidos dentro da universidade, sem o apoio e o atendimento necessário. Assim, chamamos para homenagear o Dr. Sérgio Mendonça, a aluna de PIBIC, ensino médio do PPBI, Luana Vilas Lobos, e o aluno Glauco Fagundes, bolsista do programa Jovem Cientista da FAPERJ, projeto do PPBI em conjunto com o Instituto Vital Brasil. Gostaria de encaminhar a última homenagem e chamar os alunos Eric Pinheiro, aluno do ensino médio, mais novo pibiquinho do PPBI, e orientado pela aluna do doutorado Juliana Novaes, o aluno Robson Santos, iniciação científica das doutoras Ana Pinto e Isabel Paixão, e a doutora Ana Laura Moura, egressa do PPBI e agraciada com menção honrosa de segundo melhor tese na área de biotecnologia no ano de 2015. Juliana Ferreira, aluna bolsista do ensino médio da FAPERJ, da doutora Verônica Amaral. Aldo Rodrigues, aluno de iniciação premiado no workshop do programa.
programa. Esses alunos estão aqui para fazer homenagem a cada membro da mesa, além da representante atual da AGIR nesse evento, a senhora Nancy. Porque todos vocês foram e são e serão ainda muito importantes, não só para o programa, mas também para a UF, que comemora seus 55 anos, que atravessa por um momento tão delicado da nossa conjuntura política. Por causa disso, fazemos essa homenagem e agradecimento a todos vocês, para que recebam os nossos votos de sucesso na continuidade da sua gestão, que sabemos terá qualidade e lhes é peculiar. A todos vocês, o nosso muito obrigado e a nossa certeza de sucesso em seu trabalho nos anos futuros. Nós, alunos do PPBI, também gostaríamos de homenagear a nossa professora Helena, porque sem ela nada disso seria possível. Então, nesses 5 anos de muita dedicação ao programa, nós trouxemos... Ó, a gente trouxe um monte. Uma homenagem. E assim... desfazemos a mesa, convidando as autoridades a ocuparem seus lugares na primeira fila desse auditório para participarem da palestra a ser proferida pela doutora Adriana Ermeli, vice-coordenadora da área de biotecnologia da CAPES. Gostaríamos de agradecer à palestrante e a todos os presentes, incluindo as autoridades que se dispuseram a vir comemorar conosco este momento solene de existência do PPBI. E informar que daremos continuação com uma breve comemoração no saguão, bolim, para saborearmos o bolo de 5 anos e também observarmos os pôsteres dos laboratórios do PPBI. Finalizamos informando aos presentes que vamos recordar deste momento com saudade e alegria e um dia mais que especial. Integraram o comitê organizador deste evento os doutores Gutenberg, Helena Carla, Lídia Amorim, Evelise Foli, Suzete Gomes e os alunos Bianca Navarro, Cauê Souza, Leonardo Amorim, Melissa Leitão e Débora Passos. Agradecemos a todos os professores do PPBI também que proporcionaram financeiramente a realização desse evento. Muito obrigada. Gostaria, então, agora, de novo, de parabenizar toda a pós-graduação, né? Vou começar pelo fim, que mostra que até o nosso esforço, né, e o nosso trabalho na CAPES é um orgulho ver, né, como essa pós-graduação está indo tão bem, e a gente vai ver ao final, ao longo, né, a trajetória dela. Então, rapidamente, ela me pediu para falar do cenário da biotecnologia, da pós-graduação em biotecnologia no país. Eu queria falar, só mostrar primeiro como é que está a educação superior, a pós-graduação geral. Tá? Aqui é uma distribuição da percentual da população com nível de titularidade mais alto. A gente observa que ainda no nosso país a grande parte da população tem o fundamental incompleto, né, como a titulação máxima. É uma porcentagem pequena que tem a pós-graduação. Esse gráfico, ele mostra o número de doutores titulados por milhão de habitantes. E aqui se situa o Brasil, a gente ainda tem pouco, né? São 58 por milhão de habitantes, comparado com vários outros países, por exemplo, a Suíça tem quase 500, né, doutores por milhão de habitantes. Mas o que nos chama a atenção é essa porcentagem do crescimento. Esse dado é de 2010, mas já reflete o que vem acontecendo. Reflete o que vem acontecendo, que é quase em torno de 200%. Houve um crescimento no número de doutores entre 98 e 2010. E isso se deve bastante à atividade, né, da CAPES, tentando nessa função de aumentar o número de programas de pós-graduação. Aqui mostra um gráfico de 2003 a 2014,
onde ele mais do que dobrou esse número, né, de pós-graduações, e o número de alunos de pós-graduação também, entre 2003 a 2014, de doutorado e de mestrado, praticamente dobrou. De certa forma, isso tem refletido também no aumento das publicações científicas. Aqui está em verde a titulação de doutores e em vermelho o número de artigos publicados. Aqui está até 2010, mas continua numa fase crescente. Agora, uma questão o Brasil, então, em termos de participação percentual em relação ao total, nós estamos em 13º no mundo, né, como na 13ª posição em produção científica. Mas quando a gente olha em inovação, no ranking global, nós estamos na 47ª. Ou seja, isso não é compatível com a nossa produção científica. E o que a gente detecta é que existem deficiências básicas, como aquelas das grandes desigualdades econômica, social, educacional. A educação básica também costuma ser fraca em ciências. E tudo isso tem um impacto na baixa inovação, né, nas instituições privadas e federais e setores da indústria. O que gerou um grande desafio no país e também na CAPES em tentar transformar, né, ajudar a transformar a ciência, tecnologia e inovação no eixo estruturante do desenvolvimento. Ou seja, que a ciência possa levar a tecnologia e, de alguma forma, isso possa gerar algum tipo de riqueza para o país. Dentro desse contexto, foi que surgiu a área de biotecnologia da CAPES, ela é chamada número 48. Então, ela é bem recente, comparada com as outras pós-graduações. Ela surgiu em 2008, que ela foi criada. Tá? E foi através da migração de 21 programas de outras áreas, e ela foi criada para suprir essa demanda exatamente de transferência do conhecimento nessas outras áreas para o desenvolvimento tecnológico do país, visando principalmente a geração de produtos e processos de inovação. Então, a gente participou, já tivemos 2 trienais, em 2010 e 2013. Esse ano, um seminário de acompanhamento. A gente espera em 2017, agora a avaliação é quadrienal, né, ter uma próxima. Mas o que eu já posso dizer para vocês, desde a última trienal dessa área? O crescimento dela é impactante. Que ela começou em 2008 com 21 programas, em 2014 nós já tínhamos 56 programas, então mais do que dobrou o número de programas na biotecnologia. O número de alunos também, mestrado e doutorado, a gente teve mais do que dobrou o número de alunos. E se a gente comparar o percentual de crescimento da biotecnologia anual comparado com as pós-graduações em geral da CAPES, então, em média, elas aumentam 5%, né? Teve um ano aqui 10%, mas olhando a biotecnologia em verde, a gente está na faixa de aumento, de crescimento de 25% ao ano. Então, é uma área que dentro da própria CAPES ou do país tem crescido muito comparado com o cenário das outras áreas, né? E aqui está a distribuição regional, está uma boa distribuição regional, é uma coisa que a gente sempre se preocupa na hora que aprova um novo curso. Então, a gente tem vários cursos no norte, no nordeste, é óbvio que tem uma concentração maior no sudeste. O centro-oeste ainda temos poucos, tá? E no sul. Então, tem uma boa distribuição geográfica, né? Nós temos, já em 2015, já eram 58 programas, 49 acadêmicos e 9 mestrados profissionais. Em termos de temática também, a distribuição por área está equivalente. A gente tem uma concentração maior, 60% em saúde humana e animal, mais em torno de 50% na biotecnologia vegetal, 41% na industrial e 35% na ambiental. E uma parte importante na CAPES é exatamente avaliar essa pós-graduação, tanto as que vão iniciar ou aquelas que já estão acontecendo.
E apesar de ser um bicho, né, muitas vezes a própria pós-graduação vê como um bicho de 7 cabeças, a função que eu enxergo como parte, né, do comitê, dos comitês, é que eu vejo isso como uma fotografia selfie. Na verdade, a função é mostrar uma fotografia para cada pós-graduação, como ela está naquele momento e também como ela está dentro do contexto da área e de todas as outras pós-graduações. Mas no sentido de ajudar, quer dizer, no momento que você tem a sua fotografia, você é capaz de identificar situações aonde você deve melhorar, né? Então, isso na verdade, é uma função mais de auxiliar as pós-graduações a se identificarem e tentarem seguir alguns caminhos, né, para suprirem as deficiências. Então, a gente já teve, o mais recente foi a Trienal, que já está um pouco antiga, e recentemente a gente teve um seminário de acompanhamento, né, que é entre as trienais, agora quadrienais, para não esperar tantos anos para termos a fotografia selfie, né? Então, esse aconteceu em agosto, mas aqui é o resultado da Trienal, mostra o panorama na biotecnologia. Então, lembrando que é uma pós-graduação nova, é uma área nova, então nós não tínhamos ainda, passamos a ter já 3 cursos nota 6, a gente espera na próxima já ter nota 7, e aí são 9 nota 5, aí tem os 4, né, cursos 3. São vários critérios utilizados, principalmente de produção, para essa classificação. Mas o que foi interessante que a gente viu, né, já que a gente passou por 2 trienais, foi a melhora em todos os quesitos, né, em todos os parâmetros, quando a gente pega as pós-graduações, de uma trienal para outra. Então, por exemplo, um foi na produção científica, na distribuição, né, pelos estratos. Elas estão agora concentradas principalmente no A e no B1, enquanto na primeira trienal ainda tinha bastante concentração no B4. Então, isso foi impactante, essa melhora na qualidade da produção científica dos cursos de biotecnologia. A gente vê também uma melhora no número, né? Aqui já estou mostrando, comparando o triênio de 2007 a 2009, 2010 a 2012, né? Então, são as 2 trienais. Então, o número de artigos por membros do núcleo permanente aumentou. E também o que foi bastante significativo foi na área tecnológica. A gente observa um grande aumento no número de patentes e também por membro do núcleo, como também por programa, que é uma área que é uma parte da biotecnologia, uma função, tentar estimular desde a qualidade da produção científica e que isso gere uma produção tecnológica. Então, a gente ficou bastante satisfeito, né, com esses indicadores positivos, e eu acho que todas as pós-graduações também, né? Então, no caso especialmente da UF, de vocês, como a Helena falou, foi criado em 2010, mas foi numa outra área, biológica Zoom, mas já entrou na avaliação de 2012 da biotecnologia, na Trienal, né? E nessa avaliação, vocês estavam posicionados aqui, tá? Nessa Trienal, então de 2010 a 2012. Só que quando a gente olha agora, olha que incrível, o seminário, né, Helena? Esse seminário de acompanhamento desse ano é a posição de vocês, né, dessa pós-graduação. Então, é impressionante. Eu tenho só que parabenizar, né, vocês pelo desempenho, né? Então, nos deixa muito, muito felizes ver. E agora, só para finalizar, então, para onde ir, né? Como eu falei, esse é o grande desafio, estimular esse eixo estruturante. O governo brasileiro já considera, né, já vem considerando a biotecnologia uma prioridade, tá? E já tem, são 4 principais eixos que estão sendo estimulados, que é a energia renovável, biotecnologia animal e vegetal, biofármacos e novas terapias e a biotecnologia do ambiente. Então, o governo já enxerga a biotecnologia como uma prioridade para o país.
o que é muito bom. Mas o que é para a área, né, que a gente considera muito importante, que para a gente se destacar, a gente tem que gerar as nossas próprias ferramentas, a gente tem que exatamente inovar. E isso depende de uma ciência de excelente qualidade que nós temos, né, uma pesquisa básica. Então, essa área de biotecnologia, ela quer estimular esses 3 grandes aspectos, né, que continue sendo feita pesquisa básica de ótima qualidade. E aí é onde entra o gargalo, que seja capaz também o pesquisador de identificar nessa pesquisa básica alguns componentes que possam gerar algum produto e processo de inovação. Então, isso é um gargalo, e daqui, dessa identificação, conseguir gerar finalmente o que seria a riqueza ao país, né? A propriedade intelectual e a interação com o setor produtivo. Então, para onde vamos? Quer dizer, eu acho que aqui a gente está indo muito bem, o país, a gente tem excelentes trabalhos, excelentes pesquisas básicas, e para a área de biotecnologia, como a Helena também comentou, de uma dificuldade é a gente identificar isso, aonde isso pode gerar um produto e um processo, e finalmente chegar a um setor produtivo e que leve alguma riqueza, né, ao nosso país. Então, como eu mostrei, o que a gente vê, como é que a gente pode, a pós-graduação pode ajudar nesse sentido, o que a gente vê é que está tendo um crescimento muito grande no número de pós-graduações em biotecnologia nos últimos anos. Agora acabou, eu não posso dizer nomes, ainda teve a reunião na CAPES essa semana, mas nós já tivemos, enquanto, né, diante da situação do país, 5 novos cursos de pós-graduação na biotecnologia, porque comparado ao redor, então, novas pós-graduações e 4 novas em doutorado, ou seja, é um número muito grande de novos cursos diante da crise, né, que a gente está passando. Então, devem ser várias Helenas ali coordenando, né, com motivação, né, de iniciar novos cursos. Então, a área continua crescendo muito, o que nos deixa muito feliz. O número de indicadores, todos os indicadores são positivos, então não está crescendo o número, mas a qualidade dos cursos de pós-graduação, o que é excelente, né? E, como eu falei aqui, houve, então, um aumento da qualidade. Então, o que a gente acha, para finalizar, é que estamos no caminho certo, e esse é o caminho a seguir. Tá? Então, eu quero novamente parabenizar vocês, né, pelo trabalho, nesses 5 anos, né, o que vocês já alcançaram, e agradecer, então, aberta a qualquer pergunta. Obrigada. Parabéns pela palestra. Você não acha que a cultura dos dirigentes das universidades precisa ser identificada e melhor orientada no sentido de dar um maior respaldo a essa área, né, que é tão importante para o Brasil? Você vê isso? Não, com certeza, exatamente, tem uma diversidade de opiniões até, né, entre os dirigentes, como eles enxergam a biotecnologia, né? Então, isso não é unificado, e isso tem que ser estimulado, porque existe este gargalo, você gerar a pesquisa básica, e daí você ter esse contato, poder gerar o processo e ter o contato, a colaboração com a empresa. Então, tem sempre várias ações sugeridas, quer dizer, ter uma ótima agência de inovação, ou NIT, né, nas universidades, o parque tecnológico, se não for dentro ou próximo, esse contato com parques tecnológicos, são ações para poder aproximar. Mas, sim, ainda é uma grande dificuldade. Então, a gente faz as visitas, né, aos locais, às universidades, é o que a gente tenta conversar com os reitores, pró-reitores, mostrá-los a importância de estimular. Mas, com certeza, tem, sim. As avaliações são trienais. Como a pós é muito recente, a área, né, é de 2008, a gente teve 2 trienais que coincidem. Então, esse é um período, né, esses últimos anos, foi um período onde a CAPES pôde fazer, né, várias iniciativas, vários editais.
tanto para internacionalização, como trabalhos em redes, né, colaborações nacionais, colaborações internacionais. Então, com certeza, a gente acha que isso favoreceu e muito a melhoria da qualidade da pós-graduação. Essas interações também nacionais e internacionais. Bom, isso é um desafio, tentar continuar, né, com esses programas diante da situação atual do país. Né? Os maiores entraves na questão da biotecnologia e a transferência de conhecimento para a indústria é a própria indústria. A gente tem muita dificuldade com a indústria farmacêutica, com a empresa, do modo geral, estreitar essa relação, porque a indústria pensa logo no lucro imediato, quer investir pouco, ainda não tem a mentalidade de investir em pesquisa, como ocorre lá fora. A CAPES tem intenção ou está fazendo algum trabalho para mudar essa... É um paradigma que existe atualmente no Brasil. Bem correto, como falou. Por isso que é o gargalo, tanto do lado da universidade quanto do lado da empresa, da indústria, que não tem essa tradição no Brasil também de interagir, de financiar a pesquisa. A CAPES faz sim, então, tinham eventos anuais de chamar, convidar, né, até na CAPES, empresas interessadas, de 1 a 2 dias, onde mostrar os trabalhos que têm sido feitos e tentar atrair as empresas para investirem, entenderem primeiro como é o processo e investirem na pesquisa. Mas o que a gente percebeu é que precisa ter algo intermediário, como essas incubadoras. É muito difícil sair da universidade e ir direto para, né, a uma grande empresa. Então, talvez seja necessário essa parte intermediária do empreendedorismo, coisas menores, atividades incubadoras mesmo, né? Médias, e daí pular para uma grande empresa. Mas sim existe e a gente tenta conscientizá-los também. É uma questão dos dois lados, né? Já tiveram vários incentivos. Tem alguns projetos que dão, aí a empresa, a FINEP tem vários incentivos, a própria FAPERJ já fez, CNPq, né, na época os fundos setoriais tinham, então que a empresa ganhava bolsas tipo RAI, funcionários, então também para a própria empresa estimular que ela ajudasse ao pesquisador a fazer as incubadoras. Porque eu sou pesquisadora também. Como a gente vai fazer uma... A gente não tem dinheiro, né? Então com certeza é uma ideia do governo, principalmente que virou uma prioridade. Agora a gente tem que aguardar, vamos torcer que continuem esses estímulos, né? Eu acho que todos nós aqui poderíamos alencar um número enorme, né, de questões que dificultam todo um trabalho científico, seja na pesquisa básica, na aplicada, na biotecnologia, mas uma delas que eu acho assim, inaceitável e que é um gargalo, mesmo que você tenha dinheiro, você não consegue romper, que é a questão das importações, né? Eu acho que isso é sério, eu acho que não era mais para isso estar acontecendo. Quando nós nos deparamos com ministros da ciência e tecnologia, todos dizem que o problema já está resolvido, que não era para isso estar acontecendo, mas continua a gente tendo problema, né, tanto na importação e às vezes, eu agora estou preocupadíssima, que eu estou mandando umas 100 amostras para fazer sequenciamento completo nos Estados Unidos e eu não sei se vai chegar, né? Você não sabe se vai chegar, e se chegar, se o material vai chegar sem estar deteriorado, porque lá é muito mais barato que aqui, quem trabalha com biotecnologia, sequenciamentos e tal, sabe disso, né? Você mandar um serviço lá fora é muito mais barato, e a gente, mesmo tendo dinheiro para fazer, tem esse gargalo que é gravíssimo, que é toda essa questão burocrática, que infelizmente contamina todas as instâncias do nosso país, e parece que é uma praga que a gente não consegue terminar, né? Então eu queria saber se você tem alguma novidade, alguma notícia boa nessa crise com relação a essa questão, né, que há tanto tempo realmente
dificulta a nossa pesquisa. Não, eu não tenho nenhuma novidade, infelizmente, né? Esse é um problema que todos nós passamos, mas assim, tem várias ações que a gente, como pesquisador, vê, não tem nada específico na CAPES, né? Mas uma preocupação, por exemplo, uma novidade muito boa que tem, até para nós, biotecnólogos, ou, por exemplo, um problema de você mandar a sua amostra. Por que você não sabe se vai chegar? Porque é a questão do CEGEM, da questão, né, de poder mandar a amostra. Isso está bem melhor, né? O CEGEM já criou regras, porque isso também era uma dificuldade para pesquisar, principalmente projetos. A área de biotecnologia tem muita área de bioprospecção. E era uma dificuldade enorme, né? Essa questão também de envio de material, ou de receber material, ou de fazer pesquisa com materiais brasileiros. Então, essa notícia, assim, o que isso é excelente, isso já está bem simplificado, né? Esse processo, isso vai facilitar muito o pesquisador brasileiro para poder trabalhar. Aí facilita o trabalho, né, o material biológico, mas em termos da importação, né, a questão aí já é mais de alfândega e tudo mais, eu não tenho nenhuma notícia nova para dar, mas com certeza é uma área que mas todos nós, né, estamos tentando pressionar o governo para que melhore, né? Vamos dar continuidade com a premiação dos alunos que se candidataram no Como é Bela a Nossa Pesquisa. Então, a professora Evelise vai projetar o resultado. Em terceiro lugar, microscopia de fluorescência, diferentes fases de uma célula. A beleza da vida. Em segundo lugar... Em segundo lugar... O brilho da vida está nas pequenas coisas, onde há vírus, há vida. A propaganda funcionou. E em primeiro lugar, o início de tudo, Alberto. Eu queria aproveitar a presença da maioria dos alunos para divulgar também o nosso evento. Então, a gente está organizando o primeiro Fórum Nacional dos Alunos de Pós-Graduação em Biotecnologia, que vai acontecer aqui na UF em setembro de 2016. Então, vocês podem se programar para participar e quem puder ajudar na comissão de organizadora vai ser muito bem-vindo para ajudar a gente a organizar e conseguir verba para esse evento. Além disso, lembro quem trouxe o pôster para no final retirar o pôster e ajudar a levar esse porta-pôster para o carro da professora Rejane. E gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez, agradecer as homenagens e convidá-los a participar do nosso pequeno coquetel com um bolinho de parabéns para o PPBI. Obrigada.